Olha só, escute, mas com muita atenção, o que eu vim te dizer hoje aqui, porque é algo que Deus tocou forte aqui no meu coração, especialmente para você. E eu precisava te entregar essa mensagem agora. Não é por acaso que você está ouvindo isso. Deus ele me revelou algo muito sério sobre você. Eu não quero que você se assuste, viu? Só que eu preciso é te alertar. Existe uma resistência contra a tua vida. Algo que tem tentado te parar, tem tentado te desanimar, fazer você enfraquecer na sua fé, te afastar daquele propósito lindo que Deus colocou no teu coração. Só que fique em paz, porque essa luta, ela já tem um vencedor. Essa vitória já é sua. Você crê nisso? Escuta, toda essa dificuldade que você está enfrentando, esses desafios que parecem que não têm fim, na verdade vieram para te fortalecer, para te favorecer. Você talvez pense que veio para te derrubar, mas Deus permitiu para te preparar para uma bênção especial. Antes de eu entregar para você tudo que Deus me mostrou a teu respeito, eu quero orar rapidamente por você. Você me permite? Porque eu não quero que nada roube essa bênção, essa semente poderosa que eu vou plantar hoje em teu coração com essa palavra. Então, se você puder, feche os olhos por um instante. É rápido. Senhor meu Deus e Pai, eu coloco agora nas tuas mãos essa pessoa que está me ouvindo. Blinda, Pai, a vida desse teu filho, dessa tua filha nesse instante. Coloca teus anjos ao redor dessa pessoa e da casa dela. Eu te peço, Deus, proteja cada pessoa que ela ama. Em nome de Jesus, eu expulso nesse instante toda obra do inimigo, todo ataque, todo plano maligno contra a vida dessa pessoa, contra alguém da casa dela. Que nenhuma interferência, nenhuma distração do mal impeça a bênção que o Senhor já preparou para a vida dela. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Agora, deixa eu falar com calma tudo que Deus me mostrou claramente sobre você. Você tem se esforçado, não é? Tem colocado toda a sua energia, suas forças, suas ideias, tem usado os seus talentos da melhor forma possível, mas ainda assim parece que sempre há algo tentando te parar, não é? Você sente isso? Não sente? É como se cada vez que você vencesse uma batalha, outra já aparecesse na sequência. Você até consegue algum avanço, mas de repente parece que alguém puxa o seu tapete outra vez. E é exatamente isso que está acontecendo com você. E é espiritual. Escuta bem. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra as pessoas, mas contra Satanás e seus demônios. E eu preciso abrir os teus olhos para isso, porque existe uma batalha espiritual acontecendo. Eu quero que você não se preocupe, porque você está do lado vencedor. O mal não pode te derrotar. A Bíblia, ela diz claramente que o maligno não toca nos escolhidos de Deus. E você é um escolhido, é uma escolhida. O inimigo não pode tocar em você. Agora, ele vai tentar fazer você desanimar, desistir, te fazer enfraquecer na fé. Vai tentar te impedir de manter firme sua rotina espiritual de oração. E é exatamente isso que ele quer fazer com você, te afastar de Deus. Olha, Jesus, ele disse algo forte ao inimigo. Você é uma pedra de tropeço para mim. Você só entende das coisas humanas, não entende das coisas de Deus. E sabe por que ele disse isso? Porque Pedro estava sendo usado pelo inimigo naquele momento. Pedro chegou para Jesus e disse: você não pode ir para a cruz, Jesus. Eu não vou deixar você morrer assim. E Jesus, na hora, respondeu: arreda daqui, Satanás. Você só entende as coisas dos homens, não entende as coisas de Deus. Você é pedra, uma pedra no meu caminho. Por que eu estou te contando isso hoje? Porque você precisa aprender a vencer essas pedras que aparecem no teu caminho. Esses tropeços que o inimigo coloca para tentar te parar, para tentar enfraquecer a sua fé, para tentar te fazer desistir do propósito que Deus colocou no teu coração,
para tentar te afastar da sua rotina espiritual, das suas orações. Só que escuta isso. Ele não vai conseguir. Porque hoje eu vou te mostrar exatamente o que você precisa fazer. É a palavra que diz isso, não sou eu, não. Deus já me mostrou que há muita resistência forte na tua vida. Só que hoje, em nome de Jesus, esse mal cai por terra. Toda a resistência do inimigo vai ser quebrada agora. Sabe qual é o segredo para vencer essa resistência? Está na Bíblia, ali em Tiago 4,7. Sujeitai-vos a Deus, resiste ao diabo, e ele fugirá de vós. Esse é o segredo que eu estou revelando para você nesse instante. Quer que o mal saia da tua vida? Quer? Então escute com atenção o que eu vou te dizer, porque esse é o segredo espiritual que vai fazer o inimigo fugir de você. Se submeta a Deus. Sabe o que é se submeter a Deus? É obedecer aquilo que Ele já te falou. É se manter firme no seu propósito, no propósito que Ele colocou no teu coração. É não desistir da tua fé. Não enfraquecer na sua rotina espiritual de oração diária. É não ficar duvidando da ação de Deus na tua vida. É não abrir a boca para murmurar. É não deixar que o inimigo comande os seus pensamentos para que você fique devendo pior. Isso tudo é submissão a Deus, amém? Veja, quando Jesus nasceu, o inimigo já sabia que algo muito grande estava para acontecer. E sabe por que ele sabia disso? Porque o diabo ele conhece a Bíblia mais do que muitos crentes por aí. Ele conhecia as profecias que diziam que o Messias iria nascer em Belém. Por isso, logo que Jesus nasceu, o rei Herodes, influenciado pelo inimigo, mandou matar todos os meninos com menos de 2 anos. Herodes queria impedir que o Salvador cumprisse o seu propósito, mas escuta bem, ele não conseguiu frustrar os planos de Deus. Da mesma forma aconteceu com Moisés. O faraó do Egito, com medo de que o povo hebreu crescesse muito e se rebelasse, mandou matar todos os meninos recém-nascidos. Mas a mãe de Moisés colocou aquele bebê em um cesto e confiou em Deus. E sabe o que aconteceu? Deus deu livramento para Moisés também. Então, escute com atenção o que Deus quer te revelar através disso que eu estou te contando. Você só está vivo porque Deus tem te guardado. Você só está de pé porque Deus tem te sustentado. Se o mal não te destruiu, porque Deus ele tem um propósito muito grande para a tua vida. Ele blindou você contra as trevas porque Ele quer que você permaneça fiel, submisso a Ele até o fim. Quando Jesus foi crescendo, Deus foi enchendo Ele de graça, sabedoria, conhecimento do Espírito Santo. Mas antes de começar a cumprir o seu ministério, Ele teve que passar por uma grande prova. A tentação do deserto. E sabe por que Jesus precisou enfrentar essa prova? Porque o inimigo queria, de todas as formas, fazer Jesus desistir de se submeter ao Pai. O inimigo queria que Jesus abandonasse o seu propósito, desistisse de fazer aquilo que Deus havia confiado a ele. E assim também acontece na tua vida. O inimigo quer que você desista do teu propósito, quer enfraquecer a tua fé, quer que você abandone a sua rotina espiritual de oração. E ele vai tentar usar as dificuldades e tentações para te afastar do caminho de Deus. Por isso, ouça, hoje eu estou aqui para te dizer que ele não vai conseguir. Se você fizer exatamente o que eu estou te ensinando agora, o inimigo vai ter que bater em retirada, vai fugir da tua vida. Você crê? Ouça o que está escrito ali em Mateus capítulo 4. Então Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois então de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. O inimigo aproximou-se e disse: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Agora, preste muita atenção no que eu vou te explicar aqui, porque talvez você nunca tenha ouvido essa palavra dessa maneira. Nesse momento de tentação, Jesus estava fraco, ele estava cansado, com fome.
porque tinha jejuado 40 dias e 40 noites. Ele estava fraco fisicamente. E foi exatamente nesse momento de fraqueza física que o diabo apareceu, tentando fazer com que Jesus pecasse. E por que o diabo queria tanto que Jesus pecasse? Porque se Jesus pecasse, mesmo que fosse uma única vez, ele não poderia mais ser o nosso Salvador. Ele se tornaria igual a mim, igual a você, um pecador. Se isso acontecesse, ele não poderia mais oferecer o seu sangue puro e sem pecado para nos salvar. Escuta bem, Jesus não caiu em pecado, ele resistiu firme, ele permaneceu puro e obediente até o fim. E sabe por quê? Porque a Bíblia diz, sem derramamento de sangue não há perdão. E essa é uma lei espiritual. É por isso que até hoje, em religiões que não conhecem Jesus, as pessoas ainda sacrificam animais tentando alcançar o perdão. Porque o diabo sempre tenta imitar tudo o que Deus faz. Então ouça no que o diabo disse para Jesus. Se você é mesmo filho de Deus, manda essas pedras virarem pão. Mas olha só o que aconteceu um pouco antes disso. Jesus ele tinha acabado de ser batizado. E naquele momento o Espírito Santo desceu sobre ele, como uma pomba, e uma voz poderosa do céu disse, este é meu filho amado, em quem me agrado. Olha só como o inimigo é astuto. Deus já tinha falado claramente, este é meu filho. E logo depois o diabo vem dizer, se você é mesmo filho de Deus, percebe? Como ele tenta plantar dúvida sobre aquilo que Deus já confirmou. Sabe o que Jesus fez? Jesus não discutiu, não ficou abalado. Ele simplesmente respondeu com autoridade, usando a palavra. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E é exatamente aqui que está a chave desse ensinamento poderoso que Deus quer que você guarde no teu coração. Escuta bem isso aqui que eu vou te contar agora, porque é forte demais. Quando a Bíblia diz que o homem vive de toda a palavra que sai da boca de Deus, no original grego está escrito palavra rema. E sabe o que é uma palavra rema? É uma palavra revelada, específica, que Deus dá especialmente para você. Aquela promessa, aquela direção que Deus coloca no teu coração e você nunca mais esquece. Jesus já tinha recebido uma palavra rema do Pai. Deus já tinha dito a ele, você vai morrer na cruz e vai ressuscitar no terceiro dia. Essa era a promessa específica de Deus para a vida dele. E por isso, quando o diabo tentou confundir Jesus naquele momento difícil da fome no deserto, sabe o que Jesus estava dizendo? Assim, Satanás, eu não vivo pelo que meu corpo está sentindo. Eu não vivo pelo que a minha alma está passando, não. Eu vivo pela fé no meu Pai, pela promessa que Ele já me fez. Eu não vou me alimentar apenas das coisas que agradam a minha carne. Eu vou viver da palavra que Deus já declarou para mim. Aleluia. Deixa eu agora perguntar para você que está me acompanhando nesse instante. Qual é a palavra que Deus já colocou no teu coração? O que foi que Ele já falou para você num momento assim difícil da tua vida? Com certeza Deus já te entregou uma promessa. Aqui mesmo no nosso canal do YouTube, na nossa página do Facebook, quantas pessoas me mandam recados dizendo, ô Fábio, eu te acompanho há muito tempo, irmão. E parece que Deus fala comigo diretamente, exatamente aquilo que eu preciso ouvir no momento que eu estou passando. Não é? E é exatamente assim que Deus age. Ele usa versículos da Bíblia que antes talvez você lesse sem dar muita importância. E de repente aquela palavra salta aos seus olhos, queima no teu coração. Essa é a palavra viva que Deus está te entregando. Preste atenção, a Bíblia é sagrada justamente por isso, porque ela é a palavra viva do Senhor. Quando Deus fala algo diretamente no teu espírito, você nunca mais esquece. E sabe por que eu estou aqui hoje pregando para você? Porque anos atrás, Deus me entregou uma palavra. Ele disse claramente para mim, Fábio, você vai pregar para multidões. No começo parecia que nada dava certo. Eu ia pregar e ninguém queria me ouvir. Eu voltava para casa triste, frustrado, pensando, oh Deus, por que isso acontece? Porque nada funciona. E sabe por que parecia que nada estava dando certo naquele momento? Porque ainda não era o tempo de Deus.
Então, deixa eu te dizer algo muito forte. Deus tem um tempo certo para todas as coisas. É isso que diz a palavra dele. Por isso, é tão importante que você continue se alimentando com mensagens como esta, orando comigo todos os dias, mantendo a sua rotina espiritual, ouvindo as revelações que Deus coloca em meu coração e as recebendo. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. O que é que tem te alimentado nesses dias difíceis que você está enfrentando? Nos dias em que o medo chega com força, que você fica ansioso, que não consegue nem dormir direito. O que é que tem te sustentado? É a palavra de Deus ou são as vozes negativas do inimigo na tua cabeça? É a voz de Deus ou é a voz do inimigo que você tem ouvido mais, hein? Escuta bem o que eu vou te falar. Alimente-se da palavra que Deus já colocou no teu coração. Se Ele já te entregou uma promessa, que você vai ser mãe, que você vai ter a tua empresa, que você vai ser feliz na vida sentimental, que você vai prosperar, vai ter a sua casa, vai encontrar cura, libertação do teu filho, vai realizar um sonho. Não deixe essa semente morrer dentro de você. Aguarde com carinho, porque vai se cumprir na tua vida. Vai se cumprir na tua vida. Você crê? Agora, veja bem o que aconteceu logo em seguida com Jesus. Quando o diabo percebeu que Jesus resistiu à primeira tentação, ele não fugiu de imediato. Você lembra do que eu te falei no início dessa mensagem? Sujeitai-vos a Deus. Resiste ao diabo e ele fugirá de você. O inimigo é insistente. Ele levou Jesus para um monte bem alto, mostrou para ele todos os reinos deste mundo, toda a glória terrena e disse assim: se você se ajoelhar aqui diante de mim, eu te darei tudo isso, toda essa riqueza, toda essa glória do mundo. Você percebe o que o inimigo estava oferecendo para Jesus? Ele estava oferecendo para Jesus um reino sem cruz. Ele estava oferecendo glória sem sofrimento, um caminho mais fácil. Ele estava tentando oferecer um atalho para Jesus. Mas Jesus não aceitou. Sabe por quê? Porque Jesus sabia que o Pai estava cuidando de tudo, que no tempo certo aquela promessa se cumpriria. E aqui eu quero que você entenda algo muito forte. Quando o inimigo percebe que Deus tem um grande plano para a tua vida, ele sempre vai tentar colocar obstáculos à sua frente. Distrações, levantes, vai te mostrar caminhos mais fáceis, vai sugerir atalhos para que você desista do seu propósito. Pensa comigo, o que seria mais fácil para Jesus naquele momento? Com certeza seria mais fácil evitar a cruz. Mas ele escolheu permanecer firme na promessa que Deus já tinha feito a ele. E assim é com você também. Muitas vezes você pensa em desistir, pensa em abandonar sua rotina espiritual de oração, em abandonar o propósito que Deus colocou no teu coração, não é? Mas ouça, não aceite o caminho mais fácil. Permaneça firme naquilo que Deus te prometeu. E pode ter certeza, o inimigo vai fugir da tua vida. Aleluia! Você crê? Então, preste atenção no que eu vou te dizer agora. O inimigo está oferecendo para Jesus um caminho fácil. Já pensou nisso? Jesus poderia simplesmente ter se prostrado diante do inimigo e recebido toda aquela glória, toda a honra e todo o reino que Deus já tinha prometido para ele. Não precisaria passar por sofrimento algum. Não precisaria ir até a cruz. Mas Jesus não aceitou isso. E sabe por quê? Porque ele sabia que o propósito de Deus para a vida dele era maior do que qualquer atalho que o inimigo pudesse oferecer. Então, escute isso. Às vezes, o inimigo vai aparecer na tua vida, tentando acelerar o que Deus já prometeu para você. Ele tenta colocar na tua frente caminhos aparentemente mais fáceis, atalhos disfarçados de bênçãos. E sabe por que ele faz isso? Porque ele sabe que o plano de Deus para a tua vida é real e está muito perto de se cumprir. Mas você precisa ser como Jesus e confiar no tempo de Deus. Não aceite atalhos que o inimigo colocar na tua frente. A sua bênção vai chegar no tempo certo. Nenhum minuto de atraso. Você crê? Veja o exemplo de Abraão. Olha, preste atenção nisso aqui porque vai te ajudar muito. Deus tinha prometido a ele: Abraão, você será pai de multidões. Deus já tinha dado essa palavra poderosa. Mas o que o inimigo fez? Soprou
dúvida na mente da esposa de Abraão, Sara. Ela chegou para o marido e disse assim: meu bem, eu sei que Deus prometeu que você seria pai de multidões, mas eu já sou velha, estéril, não consigo ter filhos. Faz o seguinte, deita com a nossa escrava Agar e ela vai poder te dar um filho. Para mim, depois de Adão e Eva, essa foi uma das maiores quedas do ser humano. Abraão ouviu aquela voz e achou que poderia dar um jeitinho. E então nasceu um menino chamado Ismael. Só que Ismael não era o filho da promessa. E sabe o que aconteceu? Confusão dentro da casa de Abraão. Divisão na família, problemas por todos os lados. Agar, a mãe de Ismael, começou até a se achar a dona da promessa, como se ela fosse a herdeira das bênçãos. Deus teve que dizer claramente para Abraão: Abraão, você errou, pecou. Esse menino não é o filho que eu prometi. Eu disse que o filho da promessa viria através da sua esposa Sara. Só depois de 14 anos, quando Abraão já tinha 100 anos e Sara 90, nasceu o verdadeiro filho da promessa, Isaque. E sabe o que aconteceu? Por causa da desobediência de Abraão lá atrás, até hoje, existem conflitos entre judeus e árabes. Porque os descendentes de Ismael, os árabes, até hoje acreditam ser herdeiros à promessa também. Percebe como o pequeno atalho que a gente aceita pode trazer consequências para as gerações? Por isso não aceite atalhos do inimigo na tua vida. Deus está dizendo para você nesse instante: confia no meu tempo. Não pegue caminhos mais fáceis. Confie na minha promessa. Vai se cumprir na hora certa. Escute um pouco mais. O diabo tentou fazer o mesmo com Jesus. Ele disse: se você se ajoelhar diante de mim, eu te dou todos os reinos e a glória deste mundo. Só que Jesus não caiu na armadilha. Ele sabia que a cruz era o caminho. Ele sabia que Deus estava cuidando de tudo. Ele tinha uma promessa e a promessa iria se cumprir no tempo certo. E o mais forte ainda é o que a Bíblia diz logo depois. Escuta isso porque é forte demais. A Bíblia diz que o inimigo fugiu de Jesus, mas ficou esperando uma próxima oportunidade. Ele ainda tentou mais uma vez, na terceira tentação, dizendo: se você é o Filho de Deus, se jogue desse precipício. Os anjos vão te proteger. Mas Jesus respondeu com firmeza: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E foi aí neste momento que o inimigo fugiu de Jesus. Eita, deixa eu te dizer agora, quando você rejeita os atalhos do inimigo e confia na promessa que Deus já colocou no teu coração, o inimigo não tem outra saída a não ser fugir da tua vida também. Você crê nisso? Não precisa resistir com a palavra que Deus já te entregou. Não aceite caminhos mais fáceis, porque o que Deus tem para você é grande demais. Amém? E eu preciso que você preste atenção de modo especial agora, porque o que eu vou te falar pode mudar o que você está vivendo. Sabe aquele momento que o inimigo viu que não podia mais com Jesus no deserto? A Bíblia diz que ele fugiu, mas ficou esperando outra oportunidade para atacar novamente. E sabe quando foi essa oportunidade? Quando ele usou o apóstolo Pedro para tentar fazer Jesus desistir da cruz. Pedro chegou para Jesus e disse: Senhor, eu não vou deixar você ir para a cruz. Não precisa sofrer desse jeito. Mas Jesus já tinha vencido o inimigo lá atrás. Ele respondeu então: arreda-te, Satanás. Você só entende das coisas dos homens e não das coisas de Deus. Preste atenção nisso. O diabo não tem medo das suas conquistas. Ele não tem medo dos milagres e das vitórias que Deus entrega na tua vida. Sabe do que ele tem medo? Das suas renúncias. Ele teme quando você diz não para a sua carne, para continuar firme no teu propósito, na sua rotina espiritual, na sua vida de oração. Ele sabe que se você continuar firme, se continuar obedecendo ao Espírito Santo, nada poderá te parar. E assim o inimigo continuou tentando contra Jesus. Tentou cansá-lo, distraí-lo, oferecendo atalhos, até que chegou aquele momento difícil lá no Getsemane, quando Jesus estava suando sangue de tanta angústia, porque a hora da cruz tinha chegado. Jesus ainda orou ao Pai, dizendo: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Ele sabia que o caminho era difícil, mas escolheu obedecer até o fim.
E quando Jesus estava lá na cruz, sabe o que aconteceu? O inimigo apareceu de novo. Primeiro, um dos criminosos ao lado dele, cheio de maldade, provocou Jesus dizendo: se você é o Filho de Deus, desça daí, para com esse sofrimento. E depois as pessoas que estavam assistindo começaram a zombar. Você não é um Filho de Deus. Se for, por que não desce daí agora mesmo? Mas Jesus não deu ouvidos ao inimigo. Jesus não saiu da cruz, porque ele sabia qual era o propósito do Pai. E naquele momento tão difícil, um outro homem que estava ali ao lado disse algo poderoso: Jesus, eu sei que tu és o Filho de Deus. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus respondeu com amor: ainda hoje você estará comigo no paraíso. Preste atenção nisso. Tem uma resistência grande contra a tua vida. O inimigo está tentando te fazer desistir do teu propósito, da sua caminhada de fé, da sua rotina de oração, do teu sonho. Só que escuta isso que eu vou te dizer. Não desista. Não se entrega. Não abaixe a cabeça, não saia do caminho que Deus traçou para você. Não abandone a tua cruz. Renuncie à sua vontade para viver aquilo que Deus preparou para a tua vida. Se você fizer isso, sabe o que vai acontecer? O inimigo vai ter que fugir de você. Se você continuar firme na sua fé, submetido a Deus, ele não aguenta. Ele bate em retirada. Você crê? Toma posse? Você entendeu e recebeu tudo isso que hoje Deus entregou ao teu coração? Então, levanta a tua mão e diga: eu creio, meu irmão. Eu tomo posse. Eu vou continuar firme na fé. Eu vou continuar firme no meu propósito, na minha rotina de oração, porque eu creio que a minha vitória está mais perto de mim do que penso e imagino. Aleluia! Eu quero agora orar contigo nesse instante, de modo forte e poderoso. Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor, nós estamos aqui agora diante da Tua presença, Pai. Oh, Deus, que noite! Pai, para essa pessoa que está ouvindo essa oração, foi difícil chegar até aqui. Quantas distrações, quantas batalhas, quantos ataques espirituais ela enfrentou. Mas eu te peço agora, Pai, fortaleça o coração dessa pessoa. Renove as forças dela. Multiplica a graça dela para resistir a todo ataque espiritual, a todo mal, a todo levante, a toda palavra contrária que venha contra a vida dela. Pai, eu creio que o Senhor tem algo grande preparado para esse teu filho, para essa tua filha. Então, que ela consiga, Deus, enxergar que essas aflições não vieram de ti, mas que o Senhor é poderoso para transformar todo o sofrimento em bênção, toda a dor em vitória. Que hoje mesmo, Senhor, essa pessoa saia desta live com a certeza absoluta que não pode retroceder, que não pode desistir do chamado e nem abandonar a cruz que ela carrega, Senhor. Do mesmo jeito que Jesus resistiu ao inimigo e ele fugiu, faz com que o mal agora bata em retirada na vida dessa pessoa. Que todo o laço, toda a armadilha do inimigo seja quebrada nesse instante. Oh Deus, nós somos falhos, erramos, nos cansamos, nos decepcionamos com as pessoas. Às vezes parece que estamos sendo atacados de todos os lados, mas mesmo assim estamos aqui hoje declarando: nós vamos continuar na fé até o fim. Vamos carregar a nossa cruz até o final, porque eu creio, Senhor, que a vitória já é nossa e que lá na frente o Senhor colocará sobre a cabeça dessa pessoa a coroa de glória que a Tua palavra prometeu. Se fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Em nome de Jesus, Pai, fortaleça essa pessoa, dando ela paciência, enchendo o coraçãozinho dela, Senhor, de ânimo, disposição, coragem, Deus, erguendo a cabeça dela. E que daqui para frente, Pai, por causa da rotina espiritual dela, da persistência dela, da fé dela, da fidelidade dela, ela veja portas se abrindo, respostas chegando, situações mudando, cenários mudando, e a sua bênção batendo no endereço dela e a chamando pelo nome, em nome de Jesus. Ore comigo assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu reino, poder
a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Você diz amém. Eu creio que essa palavra hoje penetrou profundamente no teu coração. A partir de hoje, guarda isso. Submeta-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá da tua vida. Amém? Então, declare comigo: eu creio e tomo posse dessa vitória. Ei, não se esqueça de compartilhar, de enviar esse vídeo para alguém que seja especial para você. Deus quer te usar para alcançar outras pessoas. Não desista do seu chamado, não desista do seu sonho, não desista da promessa que Deus colocou em teu coração, porque antes que você pensa e imagina, essa vitória estará em tuas mãos. Amém? Receba agora esse abraço. Eu te amo em Cristo Jesus. Que Deus te guarde, proteja e abençoe de modo tremendo, forte e poderoso.